Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Coloca nele o nome que você quiser, mas o nome dele, ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de cadastrar aí. Dá um like, curte, assista os nossos outros estudos. Nós temos 3 estudos. Estudando Vida Além da Vida. Este que nós estamos gravando, que é estudo quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós vamos gravar a primeira igreja. Desculpa, meus irmãos. Temos também o nosso estudo do Evangelho no Lar. Oremos a Deus. Eterno Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Dá-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia, o pão do Espírito que refrigera a alma. Senhor, perdoa nossas falhas, nossas dívidas, nossos erros, na proporção que perdoarmos os detratores. Eles nos perseguem, Senhor, por causa da doutrina. Porque nós procuramos te obedecer, andar nos teus ensinamentos. Então não damos ouvido a eles. Por isso eles nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Sabe por que eles fazem isso, Senhor? Porque não conhece a tua verdade, que amor é incondicional. Não conhece o teu evangelho de amor e que nada existe fora deste amor. Senhor, nós sabemos que o Senhor é a única porta das ovelhas. Quem entrar por essa porta será salvo, liberto, e terás o pão nosso de cada dia, o pão do Espírito que refrigera a alma. Mas aquele que não entrar por ela, entrar por outra porta, é ladrão e salteador. Só o Senhor é o nosso pastor, o bom pastor, o pastor que dá vida pelas ovelhas. O pastor homem é lobo vestido de ovelha. Senhor Jesus, a igreja, a religião, a política nunca conseguiu, na história do mundo, trazer paz e união para a humanidade. Eles não irão conseguir, porque eles não mudam. São orgulhosos, preconceituosos, egoístas. O preconceito, ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré nos ensinou, nos advertiu: reino dividido não subsistirá. Só o teu evangelho é a mensagem de amor, porque Deus é amor, nada existe fora deste amor. Com esta oração, nós estamos abrindo mais um estudo. Quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós vamos falar da primeira igreja. Mas antes disso, vamos cantar a nossa música. As nossas músicas, as nossas canções são composição nossa, letra concernente à nossa doutrina. Se você se interessar em gravar alguma das nossas músicas, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp ou através do e-mail, né?
A música que nós vamos cantar é Aceitar Jesus. Você já aceitou Jesus? Um dia desse alguém me perguntou. Respondi, sou estudante no Evangelho do Amor. Sou o caminho, na verdade e na vida. Assim Jesus nos ensinou. Deus é amor e nada existe fora deste amor. Deus é amor e nada existe fora deste amor. Ele é a luz que brilhou nas trevas, da fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Minha alma cansada, e sair dessa desvida. O meu jugo é suave, diga minha alma querida. Sou humilde e manso, eu lhe darei uma nova vida. Sou humilde e manso, eu lhe darei uma nova vida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas, a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Permaneça em Jerusalém, assim Jesus nos ensinou. Eu enviarei do céu o pão consolador, o Espírito da verdade, a essência do amor. O Espírito da verdade, a essência do amor. Ele é a luz que brilhou nas trevas, a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas, a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida.
eternamente louvada. Damos graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Estamos gravando hoje mais um capítulo, né, do estudo Quem Somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós vamos falar da primeira igreja. Você conhece a primeira igreja? Você sabe qual foi a primeira igreja? A igreja que Jesus começou? Hoje nós não vamos dar uma dica para você, o que nós achamos, não. Nós vamos apontar dentro do Evangelho de Jesus. A conclusão é sua, viu, querido irmão, querida irmã? Primeiramente, nós falamos dos nossos músicas. Se você quiser gravar uma das nossas músicas, é só nos procurar. A nossa música é concernente à nossa doutrina, porque nós somos um grupo ecumênico. Nós não somos uma nova religião, nem uma igreja. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Por isso que o nosso estudo já chama, né? Porque é que a igreja está sempre na contramão da verdade. Porque nós questionamos, nós procuramos, nós não aceitamos qualquer eu acho que é. Não, nós temos que ter provas contundentes. Está escrito ou não está escrito? Se está escrito, foi Jesus que falou ou foi a igreja que falou? Porque a igreja fez um estrago nos evangelhos, no evangelho de Jesus, porque ela tentou mudar tudo. Assim como ela não aceitou o primeiro casal, não aceitou os 10 mandamentos, não aceitou o Deus verdadeiro, não aceitou Jesus, também ela não aceita o que Jesus falou. Ela quer que Jesus fale o que ela quer que ele fale. Nós vamos provar. Se você é um pesquisador, se você tem dúvidas, se você questiona contra os nossos ensinamentos, que tal, antes de você ouvir o nosso vídeo, pega a Bíblia, vai na segunda parte da Bíblia e você abra no Novo Testamento. Hoje nós vamos falar do Evangelho de João e de Atos dos Apóstolos, para você entender. E você vai perceber que nós não mudamos nada. Nós falamos também hoje da nossa campanha. Nós estamos fazendo uma divulgação porque nós queremos comprar o nosso terreno, construir a nossa casa. Agora, se você, grupo de empresário, ou você empresário, ou você que tem condição de doar para nós uma casa, um terreno, ou uma quantia qualquer, você deve procurar a USE, União da Sociedade Espírita de Carapicuíba, porque nós moramos em Carapicuíba. A doutrina dos Espíritos é o seguinte: nós fazemos parte do grupo da doutrina dos Espíritos, porque USE quer dizer União da Sociedade Espírita de cada cidade. Por exemplo, a cidade que você mora, você digita use o nome da sua cidade, então você vai receber informação onde tem uma casa espírita mais próxima de você e você vai ter com quem conversar. Então, se você sente doar qualquer quantia, ou doar um terreno, ou doar uma casa para nós, é muito fácil. Então você entra na USE de Carapicuíba e conversa com os diretores e diz: olha, eu quero doar isso para o grupo ecumênico do Caminho do Amor, o grupo que o irmão Francisco dirige, está entendendo? Porque nós temos advogado, nós temos corretores, temos auxílio, ajuda judicial, ajuda espiritual e ajuda
intelectual, quer dizer, social. Então é só você entrar, eles vão dizer, ensinar para você o que você deve saber. Porque eu não tenho como eu falar o número do telefone, não tem como falar o nome do Pix. E eu já procurei alguém que fizesse uma plaquinha, né, para me colocar aqui, mas não encontrei até hoje alguém com disponibilidade para fazer essa plaquinha para mim. Então, é necessário, se você tiver uma boa vontade, é só entrar na luz, eles vão explicar para você o que você tem que fazer. Agora mesmo, se você não puder fazer nada, fica aí em paz. Porque é o seguinte, nós não recebemos salário, nós não ganhamos nada com isso. A única coisa que nós ganhamos é espiritual. O nosso ideal é pregar o Evangelho como nos foi dado, porque nós fomos arrebatados em viagem astral, ou desdobramento. E lá no plano espiritual nós recebemos uma missão para criar esse grupo e pregar o Evangelho de Jesus sem competição, sem ameaça, sem preconceito, sem terrorismo, porque é desse jeito que a igreja prega, ameaçando com terrorismo, com preconceito, com separação. Como nós já dissemos, nunca ela conseguiu unir e nem trazer paz para a humanidade. E não vai trazer porque eles não mudam. Nós pregamos esse Evangelho. Se você gosta do que nós ensinamos, concorda com os nossos ensinamentos, porque o nosso ensinamento é o seguinte, minha irmã, como Jesus pregou, meu irmão, que se você tiver um grão de mostarda, tiver uma fé, aliás, tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e você ordenar ao monte, levanta e atira-se ao mar, ele vai te obedecer. Agora, nós falamos de uma partícula que é muito menor do que o grão de mostarda, é o grão de areia. O grão de areia no pé de uma montanha, desse monte, que você pode ordenar que ele atire ao mar, no pé desse monte ele não tem significância nenhuma. Mas sem essa pequena partícula de grão de areia, aquele monte não existiria. Este monte nós vemos a Lua, que está a quilômetros, a centenas de quilômetros da nossa Terra. Nós podemos ver as estrelas, o espaço sideral, a anos-luzes do nosso planeta Terra, simplesmente por causa da união da partícula de um grão de areia. A união faz com que a luz reflete neles e nós podemos ver. Então, a mensagem foi essa. Se nós conseguirmos unir as igrejas, porque nós temos na internet aí sacerdote católico, apostólico romano, pastores evangélicos e protestantes que ficam o tempo todo debatendo qual é a igreja verdadeira, qual é a igreja que Jesus criou, qual é a igreja que Jesus formou. Um quer dizer que a dele é certa e a outra é errada. Passa o tempo todo debatendo quem é a igreja verdadeira, pregando, em vez de pregar o amor, pregar Jesus, prega Satanás, a figura que a igreja criou para colocar medo, para colocar opressão, para colocar chantagem para você obedecer ela, não por amor, mas por medo. E a nossa missão é pregar que isso não é verdade. Deus é amor, nada existe fora deste amor. Que nós todos somos irmãos, somos uma só família. Se nós unirmos, nós venceremos. Separados, vamos continuar derrotados por todo o tempo. Quanto tempo nós não se converter, que nós somos uma família, que família que ora unida, permanece unida. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados, nós vamos continuar derrotados. Então você, meu irmão católico, você, meu irmão evangélico, protestante, você do hebraico, dos hebreus e de outras religiões,
candomblé da Umbanda. Vamos unir, vamos sentar, vamos, em vez de discutir religião, vamos estudar uma maneira de conseguir a paz, a união. Nós somos uma família. Deus não faz acepção de ninguém. Quem cria a fronteira, quem criou o preconceito foi a igreja. Principalmente a primeira igreja, a hebraica. Porque eles não aceitaram o primeiro casal. A igreja não aceitou os 10 mandamentos, a Carta Magna. Criou a lei de Moisés. A igreja não aceitou o Deus verdadeiro, criou um Deus. Não aceitou Jesus, criou um outro Jesus, que é o anticristo. Faz tudo ao contrário do que ele pregou. Então nós vamos falar, vamos abrir o Evangelho segundo João. Evangelho de Jesus segundo João. Capítulo 1. O primeiro dia, quando João Batista, aquele profeta que apareceu lá na beira, nas margens do Rio Jordão, pregando: arrependei-vos, endireitai as vossas veredas, porque é chegado para vós o reino do céu. Porque eu tenho nas minhas mãos a arma que pode arrancar essa raiz que o Pai não plantou e atirar o fogo para que ela queime e vira cinza. Para quem João Evangelista Batista falava isso? Para os nossos irmãos religiosos. No meio do Evangelho, o Senhor Jesus repete essa profecia. Quando Pedro diz para ele: Senhor, os religiosos, os que eram os fariseus da época, está inquirindo, está contestando contra a sua doutrina. Então o Senhor Jesus diz: Pedro, deixa eles. Eles são cegos condutores de cego. Ambos cairão no buraco. Segue você e deixa. Portanto, meu irmão, minha irmã, examina o Evangelho. Não siga a igreja. Não siga o homem, porque o homem, o pastor, o homem é lobo vestido de ovelha. Ele veio só para distorcer, para desviar as ovelhas da santa oração, da santa verdade. Conhece a verdade que ela te liberta. Então, Jesus foi até ele, porque João Batista, aquele que se arrependia, ele batizava nas águas. Então Jesus veio e se batizou com ele. No primeiro dia, então Jesus foi batizado. Isso está escrito, viu? Eu não estou falando, eu acho que assim não está escrito no Evangelho segundo João. Jesus batiza, faz toda aquela cerimônia de batismo, né? Aí depois João escreve, logo depois, no outro dia, quer dizer que já era no segundo dia, né? Passou Jesus perto dele, ele chamou André e Filipe e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles seguiram a Jesus, ficaram até a hora 10ª com ele, naquele dia. E depois, no segundo capítulo, inclusive, no evangelho anterior, eu falei no capítulo 2, aliás, no segundo dia, né? É no capítulo 2, mas é o terceiro dia. Jesus estava com seus discípulos lá na festa de Caná da Galileia, onde ele transformou a água em vinho. Depois, no 4º dia, ele estava na Galileia, na margem da Galileia, onde ele foi encontrar com Pedro e seus irmãos e o chamou para ser os seus apóstolos. Agora eu quero que você preste atenção, minha irmã. João Evangelista, ele escreve: tudo que eu escrevi, eu ouvi da boca dele, de Jesus. Vê que o Senhor Jesus fala do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, do 4º dia. E depois ele continua, João Evangelista, escrevendo que os apóstolos, eles trabalhavam na madrugada na pescaria. Quando era durante o dia, ele, Jesus,
iam pregar o evangelho nas praias, nas aldeias, nas estradas, pregando o evangelho, as boas novas. A ferramenta que João Batista disse, que a nova era, a ferramenta que arranca a planta que o Pai não plantou. Qual é a planta que o Pai não plantou? A igreja, a religião, que sempre distorce a verdade, que veio para distorcer a palavra. Eles não aceitam a palavra, não aceitam o Deus verdadeiro. Sempre cria uma outra alternativa. Por quê? Será que eles não acreditam em Deus? Acham que é uma brincadeira? Que é brincadeira de criança, que Deus não é verdadeiro? Então conta. Agora tem a história de Satanás. Tem mais 3 evangelistas que escreveu que depois do batismo, o Espírito, mas não explica que Espírito, arrebatou Jesus para o deserto, onde Jesus ficou durante 40 dias, 40 noites, fazendo aquilo que ele pregou contra. Porque quando os sacerdotes falaram do jejum que a igreja usa, principalmente a igreja evangélica, igreja católica também, a consagração dele é jejuar o corpo. Minha irmã, este corpo vai morrer, ele está condenado, vai morrer. O que você tem que santificar é o Espírito que está neste corpo, porque é o único que é eterno. Esse precisa de santificação. Mas o corpo não tem mais condição, ele está condenado, ele vai morrer. Ele vai voltar para o lugar que ele veio, para o pó. Então Jesus disse que ele, o Pai, não quer sacrifício, porque o jejum é sacrifício, a penitência é sacrifício. Ele disse, nós não queremos sacrifício, nós queremos misericórdia. Nós queremos coração arrebatado, arrependido. É o verdadeiro amor, não é hipocrisia. Você compreende? Agora, como é que essa figura que a igreja criou ia pegar um espírito mais evoluído que precisou na terra, levar ele para o mundo, ficar durante 40 dias, 40 noites tentando ele? Será que Jesus precisava provar para essa figura da igreja que ele é Jesus? Logo para ele. E uma coisa, os três evangelistas, nenhum deles estava no batismo. Nenhum deles estava no batismo. Só João Evangelista. Se eles não estavam no batismo, como é que eles sabiam que Jesus foi arrebatado e levado para o Espírito? Se Jesus estava sozinho, ele e Satanás, lá no deserto, quem foi que contou para eles o diálogo que ele teve entre Satanás? Jesus nunca escreveu nada. Você vê que isso é coisa que a igreja enfrentou para testificar a figura que ela criou, a figura de Satanás, para dar veracidade para ele, porque o único poder que Satanás tem é o que a igreja dá. Você, minha irmã, presta atenção, você católico, você evangélico protestante, presta atenção nos seus dirigentes pregarem o evangelho. Quando eles não estão pregando outra mensagem, eles estão falando de Satanás. E sempre coloca Satanás para colocar medo em você, para criar terror em você. Você compreende? Deus é amor. Nós pregamos, nós ensinamos. Deus não perdoa ninguém, mas também não condena. Deus não perdoa. Vê lá na parábola das bodas, o Senhor Jesus, ele fala, o espírito que tiverem sem as vestes nupcial será tirado nas trevas exterior, onde haverá choro e ranger de dentro. De lá ele não vai sair, percebe? Não tem saída, não tem perdão. Ele não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Só que tem essa coisa. A hora que ele pagar o último centavo, ele sai de lá. Aí Deus dá uma outra oportunidade para ele. Aí a igreja não dá oportunidade. O inferno é eterno. Você compreende? Então agora, meu irmão, nós vamos para o capítulo 3, prosseguindo, né, que Jesus, na madrugada, quando os discípulos iam para a pesca, Jesus ia orar, ia para o monte orar. E durante o dia eles trabalhavam.
Quando terminava o dia, ambos se reuniam na casa de Pedro. Aí faziam uma avaliação da evangelização que fizeram durante o dia. Cantavam o hino, estudavam, ensinavam, ajudavam alguém que procurava eles. Então Jesus começou e disse para Pedro, Pedro, que chamava Simão Barjona, de hora em diante tu serás chamado Pedro, que quer dizer pedra, porque sobre essa pedra a minha igreja prosseguirá. Então, meu irmão, o Senhor Jesus começou este evangelho que nós ensinamos, o evangelho no lar, que nós ensinamos, nós pregamos, porque a única igreja que Jesus fundou, começou. E o Senhor Jesus que Pedro ia seguir a igreja dele. Então, no capítulo 3, no Evangelho segundo João, tem aonde que o professor de teologia, Nicodemos, foi procurar Jesus. Porque ele tinha certeza do que ele tinha visto falar das mensagens, das pregações de Jesus. O ensinamento que ele aprendera desde criança não saía do teto do templo. Mas Jesus tinha palavra de vida eterna. Você percebe? Aí então, me desculpa, meus queridos irmãos. Isso aconteceu aonde? Na casa de Pedro. A casa de Pedro era na Galileia, na margem do mar da Galileia. Pedro era pescador e morava na praia, na beira da praia. Não era em Jerusalém, não era na Itália, lá em Roma. Era na Galileia. Ele não tinha nome, não chamava Igreja Católica Apostólica Romana, como os católicos falam que a primeira igreja que Jesus fundou chamava Igreja Católica Apostólica Romana. É só você prestar um nome lá. Igreja Apostólica, quer dizer, que são apóstolos romanos. Não é cristão. Romano não era cristão, era pagão. Adorava ídolo, como eles adoram até o dia de hoje. E ela persiste em dizer que foi a igreja que Jesus fundou. A única foi o evangelho no lar que nós pregamos. Não fomos nós que inventamos, foi Jesus que começou a pregar. Porque no final do terceiro milênio, no Apocalipse, no final das profecias do Apocalipse, no final do terceiro milênio, todas as igrejas vão fechar as portas. Porque a igreja começou na mentira, vive na mentira e vai fechar as portas na mentira e não vão se converter. Então só vai nos restar, minha irmã, aquilo que Jesus disse para a samaritana lá em Samaria, lá no posto de Jacó. De hora em diante, os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Deus no Espírito e na verdade. Em Espírito, meu irmão. Na verdade é o Evangelho, não é a Bíblia, não é a lei de Moisés. É o Evangelho de Jesus. Nós temos estudo aí. Estuda 7 passos para uma vida melhor. Estuda aí o passo 6º. Passo número 6. O que é a verdade de Deus? Porque a igreja, os religiosos, diz que não aceita a doutrina dos Espíritos, porque nós pregamos que a Bíblia não é a verdade. Isso também não é verdade. Porque a doutrina dos Espíritos não prega que a Bíblia é verdade, porque não é. Ela não é verdade mesmo. Então nós mostramos dentro do Evangelho do Novo Testamento, que quem disse, quem prega que a Bíblia não é a verdade, é Jesus e os apóstolos, principalmente Jesus e o apóstolo Paulo. E Paulo testifica, quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas delas passaram. Por que é que vocês
irmãos evangélicos protestantes, vocês ficam pregando o Velho Testamento, vocês não conseguem largar do osso. Tem um bispo aí que explicou por quê. Porque o Velho Testamento dá dinheiro. Porque o dizimista, o que dizima, isso está escrito no Velho Testamento. No Novo Testamento não tem o dízimo. E as igrejas vivem do dízimo. E de Satanás, né? Porque Satanás é o príncipe da igreja. Porque se Satanás deixar de existir, fecha a igreja. É só você prestar atenção, presta atenção nos pastores pregando, nos sacerdotes pregando. Ele fala mais de Satanás do que de Deus, meu irmão. As trevas não merecem propaganda, não merecem comentário. Nós estamos aqui, somos embaixadores de Jesus para pregar o Evangelho, para pregar a luz, não pregar as trevas. Você compreende? Aí então, Jesus foi crucificado. Eles ficaram um tempo escondidos, né? Aí quando eles receberam a presença do Espírito de Deus, nós lembramos de uma coisa, a Bíblia fala assim, do Espírito Santo. Por exemplo, Paulo diz assim, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Minha irmã, a verdadeira palavra está escrita assim, nosso corpo é o templo do Espírito. O santo a igreja colocou por conta dela. Porque eu não sou santo, você não é santo. Só de você estar neste corpo de prova e expiação, uma prova que você não é santo. Nós estamos aqui para santificar. Quando a Bíblia fala Espírito Santo, desceu é o Espírito de Deus. Se é Espírito de Deus, não precisa dizer que é santo, né? Porque só Deus é santo. Você compreende? Aí então, eles então se animaram. Porque quando Jesus apareceu para ele e soprou sobre ele, receba o Espírito de Deus sobre vós. Eles receberam o passe do assopro. Jesus soprou. Eles então perderam o medo. Voltaram a pescar novamente. E durante o dia eles pregavam, continuava a pregação. Aí João e Pedro disseram, mas nós temos que seguir uma igreja. Então eles foram na sinagoga, voltaram para a igreja. Lá tinha a igreja chamada Formosa. Então quando eles chegaram no templo, no átrio, na entrada do templo, né? No umbral do templo, tinha um paralítico, que era paralítico desde nascença. Os pais levavam ele para ele ficar ali no templo, para ele pedir esmola. Então, quando João e Pedro aproximou para entrar no templo, ele estendeu a mão e pediu uma esmola para Pedro. Uma coisa que eu peço para você, presta bem atenção, nós temos que ler a palavra e prestar atenção, porque os pregadores, principalmente os pastores, os apóstolos, os bispos, falam, eu te ordeno, eu faço isso. Eu te absolvo, eu determino. Minha irmã, nós sempre temos que estar no plural. Veja que Pedro, ele não falou, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu lhe dou. Ele disse nós, porque estava ele e João, e era dois. Nós não temos ouro nem prata. Mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então segurou na mão daquele homem, ele deu um salto e começou a dançar, a pular, a correr de um lado para o outro e correu para dentro do templo. Porque o maior sonho dele era entrar no templo para ver o que tinha lá dentro. Porque você pode acreditar, porque o Deus de Israel, o Jeová, ele é preconceituoso. Na lei de Moisés está escrito, se a pessoa tiver qualquer deficiência física, por exemplo, eu jamais posso entrar num templo, na sinagoga, porque eu sou deficiente visual. Eles falam que quem é deficiente é amaldiçoado. Meu irmão, Deus não amaldiçoa ninguém. Da boca de Deus
Da boca do santo só sai bênção. A maldição só sai da boca do Deus religioso, da igreja. Paulo ele fala que não existe profanação. Existe a mente profanada. Quando Jesus diz, a boca fala que o coração está cheio. Quando você julga alguém, que esse alguém é impuro, você está falando que você tem dentro de você. Você compreende? Então, aquele alvoroço, o sacerdote veio, viu o que estava acontecendo, então disse, era Isaí, o homem. Então, quando aquele Pedro entrou, um paralítico corria de um lado e para o outro, ei, mas espera, você não é aquele paralítico que estava sentado? Era, mas o que aconteceu com você? Aí ele apontou para Pedro e João e disse, olha, ele ordenou que eu andasse e eu comecei a andar. Aí todo mundo ficou, alguns se afastou, alguns afastaram dele, ficaram com medo dele. Outro então tentava tocar nele para ver se curava ele, se ele recebia alguma vez. Então Pedro, irmãos, nós somos servos igual a você. Nós não somos Deus, não somos diferentes, não. Aí o sacerdote apareceu e disse, mas como é que você fez isso? Ensina para nós. Então eles levou Pedro e João para uma sala à parte e disse, olha, ensina para nós essa mágica. Então Pedro disse, essa não é mágica. Nós curamos ele em nome de Jesus de Nazaré, o carpinteiro, aquele que vocês acusou com falso testemunho, com mentira, para que o Império Romano sacrificasse na cruz. É no nome dele que nós fazemos isso. Aí o sacerdote falou, olha, vocês nunca mais falam desse nome aqui dentro do templo, porque senão vocês serão expulsos. Então Pedro disse assim, você não precisa nos expulsar, porque a nós não interessa falar o que vocês mandam fazer. O que nos interessa é fazer o que ele mandou nós fazer. Então saiu do templo e nunca mais voltou. Aí João e Pedro disseram, agora vamos continuar fazendo o evangelho lá na minha casa. Aí os outros apóstolos vieram com eles então começaram a fazer. Então o povo chegava, cadê aquele? Aí ele não veio mais agora, estão fazendo evangelho lá na casa de Pedro. Então todo mundo ia para lá. De repente, no livro do Atos dos Apóstolos, o Dr. Lucas escreve que chegou um tempo que tinha mais de 3.500 almas. Presta atenção, meu irmão evangélico, meu irmão católico, você que briga, que você acha que o batismo de vocês é o certo, que o batismo o católico fala que o batismo do evangélico é errado, o evangélico fala que o batismo do católico... Nenhum dos dois é certo, é errado. Do capítulo 1 até o capítulo 10, eu aconselho você, meu irmão evangélico, principalmente você evangélico e você católico, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 10, estuda ele, para você ver que a tua igreja, a tua doutrina tem nada a ver com... Porque se você entender, você vai ter vergonha de dizer que é evangélico cristão, porque você é um anticristo, estão completamente fora da doutrina de Jesus. No capítulo 1 ao capítulo 10, 3 vezes está escrito, eles eram batizados em nome de Jesus, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você pode dizer, mas está escrito no Evangelho, lá em Marcos, em Mateus, que é para nós pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha irmã, o Evangelho de Mateus foi escrito 70 anos depois da crucificação de Jesus. A Santíssima Trindade está na internet, é só você entrar e procurar. Que a Santíssima Trindade, que a igreja inventou, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, foi criada no ano 240, no concílio de Laodiceia. Como é que Jesus ia mandar batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se ele foi criado há 240 anos depois?
Hoje nós temos internet, minha irmã. Hoje a igreja não pode te enganar você mais, não. Hoje você é enganar se você quiser. Outra coisa, tem um pastor que prega justificando, esse é meio deles que eles pedem dinheiro, porque a igreja extorque meu irmão católico, meu irmão evangélico. O que vocês fazem, isso é, além de ser contra o ensinamento de Deus, que é pecado, não vou falar o nome pecado para se entender, e também é contra a lei, é extorquiu. O que vocês fazem, meu irmão, é crime. Vocês não têm direito de vender uma coisa que não é sua. Porque Jesus declara, dá de graça o que recebesse de graça. Isso que vocês fazem é estelionato, isso é crime. A igreja diz que precisa batizar, mas ela cobra para batizar. Precisa casar, mas cobra para batizar. Para você que não é católico, nunca foi católico, minha irmã, para casar na igreja, você tem que pagar o padre, você tem que pagar o tapete que a noiva vai andar em cima dele, você tem que pagar as flores que vão enfeitar a igreja, você tem que pagar a música que vai tocar. Às vezes você paga até a dama que vai carregar a aliança. Isso é golpe, isso é extorquir, isso é crime. E você diz que é cristão, você acha? Vocês não têm moral nenhuma para pregar santidade. Vocês evangélicos ou protestantes, que acham que obriga, coloca medo na pessoa para ser dizimista, para dizimar. Isso é extorquio. O dízimo é do Velho Testamento. Hoje é livre, é amor, é espontâneo. A igreja, o templo, a casa espírita precisa de ajuda, tem despesa, mas a oferta é alçada, você dá o que você tem, recebe o pagamento, ore a Jesus, Senhor, quanto eu devo dar para a igreja? Quanto eu devo dar para a casa espírita? Você tem que ajudar, porque precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa... Mas você não é obrigado a fazer isso. Se você não pode dar, você não dá. A mesma coisa que nós falamos, meu irmão, se você pode doar um terreno para nós, você pode doar uma casa para nós, você pode fazer a doação para nós, nós agradecemos. Mas se você não puder, fique em paz. Porque o mais importante nós fazemos, que é pregar o Evangelho. Eu não preciso, estou no meu quarto, como Deus diz, entra no seu aposento para falar com Deus. Eu estou dentro do meu aposento, falando com vocês em qualquer parte do mundo onde você está com esse aparelho me ouvindo. Eu não estou pregando para quatro paredes. Eu estou falando do Evangelho de Jesus. Eu não preciso de doação. Eu tenho a minha aposentadoria. É o suficiente para mim viver. Porque o planeta Terra é temporário. Amanhã eu vou embora, porque este corpo é apenas um casulo. É o templo do Espírito. Mas eu sou eterno. Para onde eu vou quando eu sair desse corpo, eu não preciso do dinheiro, eu não preciso dos bens materiais. Você compreende? Então ele disse que os apóstolos foi que começou com isso. É mentira. Por isso que eu digo, meu irmão, não ouve o que eles falam, nem o que eu estou falando. Pega a Bíblia e leia, estuda o Atos dos Apóstolos. Estuda, se você gosta de ler, estuda Paulo Estevão, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, Divaldo Pereira Franco, quem para Amélia, tem o Chico Xavier também pelo Espírito de irmão X, que fala do verdadeiro Evangelho de Jesus, fala da história de Paulo e de Pedro, fala a história de Paulo, conta a história. Assim está escrito, se você ler lá você vai ver, que muitos, não está falando que todos faziam isso não,
Muitos, está escrito assim, né? Muitos dos que convertia, vendia seus bens e dava o dinheiro para Pedro e João. Por que dava o dinheiro para ele? Porque tudo que entrava, toda a oferta, tudo que entrava era dividido entre todos. Tinha 3.500 almas. Eles dividiam entre eles. No livro de Paulo e Estevão, porque o Atos dos Apóstolos é um livro pequeno. Paulo e Estevão, se você entrar na internet aí, tem em áudio e tem dramatizado 40 capítulos. Cada capítulo tem 1h20, 1h30. Para você ver o tamanho, tem 2 partes. Então tem 40 capítulos. Então conta toda a história de Paulo. Então muitos vendia e dava, por quê? Porque quando eles repartiam entre todos, se sobrasse mais alguma coisa, ele ia na periferia, aquelas pessoas que não tinham religião, que não seguia eles, e dava para eles. É o que o Espiritismo faz, que você chama de doutrina das trevas. Só que tem uma coisa, o Espiritismo não tem preconceito. Por isso que nós escolhemos a doutrina dos Espíritos para fazer esse estudo, porque ela não tem preconceito. E o Senhor Jesus, ele fala, ele explica, Jesus, Paulo escreveu, eu ouvi da boca dele dizendo, aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, mas que tenha preconceito de qualquer irmão, por menor que seja, Deus não está nele, ele não está em Deus, está nas trevas. Portanto, você, padre católico que fica aí na internet pregando que a sua igreja é a certa, que só se prega o evangelho, só recebe milagre e ora na Eucaristia, você que só diz que o seu batismo serve, assim diz a mesma coisa os evangélicos protestantes, que só que é dentro da igreja, fora da igreja não há salvação, que você tem que aceitar Jesus, você tem que se batizar, pagar dízimo, tomar Santa Ceia. Mas, infelizmente, nós, quando eu falo assim, a doutrina dos espíritos, eu estou falando da doutrina, não estou falando dos espíritas. A doutrina dos espíritos não tem preconceito. Mas hoje nós temos centro espírita que tem preconceito, tem separação. Hoje tem casa espírita, centro espírita, principalmente a federação. Eles pregam que só pode ter comunicação, só pode ter cerimônia espiritual dentro do centro espírita. Jesus disse, os verdadeiros servidores de Deus adoram no Espírito e verdade e em qualquer lugar. Chico psicografava em Evangelho no lar, Chico psicografava no trabalho. Onde ele estava, tivesse o espírito que queria comunicar, ele pegava o papel e psicografava. Para isso devemos estudar, meu irmão. Não é também fazer com os nossos irmãos que os seus médios incorporem em qualquer lugar. Fala um bocado de asneira, sem porque não tem conhecimento. Precisa conhecer. Por isso, o mandamento do Espírita Cristão, capítulo 6, item 5, o Espírito da Verdade, ele diz, amai, Espírita Cristão, amai-vos uns aos outros. Primeiro ensinamento. Segundo mandamento, instruir-vos. Nós precisamos estudar. Não é apostilha da federação que você deve estudar, não. Você tem que estudar codificação. São 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Céu e Inferno, a Justiça de Deus, a Gênesis. E é isso que nós devemos estudar. Nosso grupo, nós não estudamos apostila, não, viu mesmo? Você quer estudar conosco? Nós estudamos o nosso estudo básico, que é o estudo nós, mas tudo dentro das quatro livros. Esse é o nosso estudo. Se você quiser estudar conosco, é isso. Nós não estudamos em apostila, nós estudamos o livro dos Espíritos, nós estudamos com o livro dos Espíritos.
Porque se nós temos o original, por que vamos pegar um paralelo? Porque quem escreve a apostila está sentado no escritório, ar-condicionado, ele não vem no campo, nas áreas livres, enfrentar o perigo como nós enfrentamos. Somos ameaçados, somos criticados, somos humilhados, mas nós estamos firmes. Então, tenha cuidado, meu irmão. Estuda, mas estuda a codificação. Nos procura. Nós explicamos melhor para você. E você, meu irmão católico, seu sacerdote, você, irmão pastor, que vocês ficam brigando. Então lembra, não se esqueça lá que eu avisei, se você não entendeu. No Atos dos Apóstolos, muitos dos que convertia doava tudo. Vendia e doava. Porque sabia que aquilo era dividido entre eles. Mas não era para eles comprar rádio, comprar TV, construir Templo de Salomão, comprar avião, viu, meu irmão? Nem carro do ano. Porque os apóstolos andavam a pé. Não que você tenha que andar a pé, mas anda com o seu custo. Então, estudando o Evangelho, estude o Evangelho de João, porque é o mais, que tem mais perfeição, porque principalmente o Evangelho segundo Mateus teve muita infiltração, a igreja fez um estrago, então precisa filtrar, para isso que Jesus enviou o Espírito Consolador, para filtrar isso daí. Nos procura. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Estamos no Facebook, no YouTube, e no Instagram e no WhatsApp. Entra em contato conosco. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador deste grupo. Estou aqui de braços abertos para receber vocês. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.